eu quero dar continuidade, porque agora sim nós vamos tratar de outra questão polêmica. Vocês vão ver que esse capítulo ele tem várias nuances que são polêmicas entre os estudiosos. Aqui eu quero trazer mais outra questão que também é alvo de muitos debates dentro do estudo do livro do profeta Daniel e dentro da escatologia, até mesmo dentro da visão soteriológica das igrejas, porque lembrem que escatologia e soteriologia andam juntas. Então, prestem atenção na leitura agora dessa próxima porção e vocês vão entender o porquê que isso gera tanto debate. O texto diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá então um tempo de grande angústia, como nunca houve, nunca mais haverá, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha que questão complexa que a gente entrou agora. Essa porção, ela é alvo de muitos debates entre os estudiosos. E a pergunta é, e eu vou fazer isso para vocês, eu quero que vocês meditem. Quem é o povo de Daniel? Existem várias linhas de interpretação, como a gente já abordou quando eu falei aqui sobre a aula do arrebatamento. Mas eu vou dar destaque aqui em duas para vocês entenderem. De um lado, nós temos uma interpretação, uma teoria, um ensino dispensacionalista, que vai dizer assim, que o povo de Daniel aqui é o povo de Israel, segundo a carne. Então eles vão dizer assim, sempre que a Bíblia diz, tanto aqui em Daniel 12, como lá em Daniel 9, sobre o teu povo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, eles vão dizer, tá vendo? O povo de Daniel é o povo da onde Daniel nasceu, né? O povo de Israel, ou o povo judeu, enfim, as 12 tribos segundo a carne. Porém, existe uma outra questão aqui que não é tão simples. O povo de Daniel também podia simbolizar o povo espiritual, do qual Daniel fazia parte. E aqui eu quero explorar mais esse assunto agora, nos próximos slides, só para vocês entenderem que esse assunto não é tão simples como parece. E no final, eu vou dar a minha abordagem do que para mim faz mais sentido alinhado não só dentro do livro de Daniel, mas dentro do livro de Daniel e conectado com o restante da Bíblia. A pergunta é, quem é o povo de Daniel? Quando a gente lê Jeremias, o profeta Jeremias, e aqui eu vou usar alguns textos de Jeremias, quem sabe Ezequiel, as cartas de Paulo, para vocês entenderem qual que era a visão que os escritores bíblicos tinham, tá? O profeta Jeremias, ele anuncia a nova aliança. Ele anuncia a nova aliança. Aí eu pergunto, quem que faz parte da nova aliança, irmãos? Lembra da ceia que a gente celebra todos os meses? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Pergunta que eu faço, a nova aliança, ela foi feita apenas com Israel? O Israel segundo a carne? A nova aliança foi feita apenas com os judeus? Vamos lá, irmãos, eu quero que vocês pensem comigo. Ou a nova aliança, ela inclui tanto judeus como gentios, que juntos fazem parte da igreja. Quando a gente lê Jeremias, Jeremias vai dizer assim, que eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Não é uma aliança renovada, é uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Perceberam que a nova aliança nos profetas foi anunciada para a casa de Israel e para a casa de Judá? Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a nova aliança ela se concretiza na igreja. Aqui existe um grande mistério que muitas pessoas não compreendem, que é um mistério que muitas vezes a gente estuda chamando de as duas casas de Israel. Mas esse é um assunto para outro dia. Se alguém quiser entender melhor esse mistério, tem um link aqui, é só clicar nesse link que vocês vão poder entender melhor. Basicamente, esse mistério do qual Paulo está falando, está aqui, Jeremias vai falar de uma oliveira que foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul, a casa de Israel e a casa de Judá.
Nós temos 2 ramos que são os judeus, os que ficaram perto. Mas nós temos os outros 10 ramos, que são as 10 tribos, que foram semeadas e lançadas para longe. E se tornaram gentios, que se perderam na história, que foram semeadas entre as nações. Quando a gente olha para esse mistério, como eu disse, tem o link, vocês podem clicar ali. Vocês vão entender que Deus estava anunciando que Ele traria de volta esses ramos. Por isso que Paulo vai falar em Romanos, dizendo assim, chamando os judeus como ramos naturais de uma oliveira e os gentios de oliveira brava, mas que estão sendo enxertados novamente na oliveira. Existe um mistério onde fala dos de perto, que são os judeus, que nunca se afastaram de Deus, que sempre permaneceram perto por causa da lei, dos profetas, da Torá, os judeus, mas existem os de longe, onde os próprios profetas anunciavam dizendo que em ti, ou nele, em Cristo, os gentios esperariam, né, os de longe. E talvez, eu sei que é difícil de conectar isso, mas o próprio Daniel, quando fala das 70 semanas, ele está orando pelos de perto e também pelos de longe. Profeticamente, ele estava falando disso aqui, judeus e gentios, que juntos, na mesma oliveira, fazem parte da igreja. Esse é o mistério que Paulo vai falar em Gálatas, vai falar em Efésios, vai falar em Romanos, em todas as cartas, mas que as pessoas não compreendem, parece que isso está cegado ao entendimento das pessoas. Se vocês tiverem isso na mente de vocês, a primeira pergunta, para quem foi prometida a nova aliança? Não como a aliança que ele fez lá no Sinai quando tirou o povo do Egito, mas uma nova, não é renovada, como aquela que ele tinha feito no Egito e o povo quebrou. Deus está dizendo, eu não vou renovar, eu vou fazer uma nova. Para quem que foi prometida a nova aliança? Casa de Israel, casa de Judá. Como que a igreja é inserida nessas duas casas se a nova aliança foi prometida só para eles? Esse é o mistério que Paulo vai abordar no Novo Testamento. Então, olha só que interessante, eu vou ler aqui alguns textos, e isso está completamente ligado com o que a gente está estudando em Daniel. Porque a compreensão errada de quem é o povo de Daniel, vai te levar a uma compreensão errada sobre a interpretação do livro de Daniel também. Então, olha só que interessante. Quem é o povo de Daniel? Quando a gente lê Romanos 9, a gente vê algo sendo dito por Paulo que a gente fala na igreja hoje. Quem que é a igreja do Senhor? Todo mundo que está sentado dentro de um pavilhão é a igreja? Ou dentro de uma igreja física, né, dentro de muitos membros existe uma igreja espiritual, que são aqueles salvos, são aqueles que realmente são trigos, no meio de toda uma plantação. Quem que é a verdadeira igreja? Existe a igreja física, mas existe a igreja espiritual, que são aqueles que realmente estão em Deus. Quando a gente fala do Israel de Deus, é a mesma coisa. Deus tem um Israel formado de muitas pessoas, um Israel físico, mas existe o Israel espiritual, que são aqueles que seguem os mandamentos, aqueles que obedecem à lei de Deus. Então, dentro desse contexto, olha o que Paulo diz, o próprio Paulo reconhecia isso, ele diz assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de fato de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a tua descendência. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados descendentes de Abraão. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, para o seu próprio povo, lembrando que Paulo vem do Israel, ele era benjamita. Os próprios discípulos vêm de Israel, eram judeus, né, faziam parte das 12 tribos, e o próprio Jesus vem da tribo de Judá. Mas ainda assim, Jesus escreve lá em João, né, Jesus fala e João relata, dizendo assim, que o povo não era filho de Abraão, porque queriam matar ele e não faziam as mesmas obras de Abraão, eles eram filhos de Satanás. Quando a gente vê Paulo diz, nem todos de Israel são de fato o Israel de Deus. Por quê? Ele diz, nem todos que nasceram segundo a descendência de Abraão são filhos de Abraão. Porque ele diz, os que são filhos de Abraão são aqueles segundo a promessa, não segundo a carne.
Por que isso é importante, irmãos? Porque vocês vão entender que Paulo está dizendo assim, ó, que aqueles que estão em Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. A pergunta que eu faço para vocês: quem está em Cristo hoje? Judeus segundo a carne? Não, a maioria deles nem crê em Jesus. Muitos deles até blasfemam, dizendo que Jesus é o filho da prostituta. E aqui eu não estou jogando todo mundo junto, por quê? Porque entre muitos judeus que blasfemam o nome de Yeshua, ou Cristo, ao ponto deles nem falarem Yeshua completo, eles falam Yeshu, porque Yeshua significa salvação, eles teriam que reconhecer que Jesus é a salvação. Mesmo em meio a muitos judeus que não creem em Jesus, existem os remanescentes, aqueles que creem em Cristo, aqueles que estão se convertendo em Cristo, a Yeshua, o Hamashia, né, o Messias. Então, aqui eu não estou falando de todo judeu. Por quê? Até porque eu sempre ensino que a igreja, ela é formada de judeus e gentios. Judeus que se convertem a Yeshua, a Jesus, o Cristo, e a gentios que também se converteram a Jesus, Yeshua, ou o Cristo, o Messias. Entenderam? Então, o que eu quero dizer com isso? Paulo está dizendo assim, ó, que nem todos de Israel são israelitas. Nem todos que nasceram da descendência de Abraão são filhos de Abraão. Nem todos aqueles do Velho Testamento eram filhos de Deus. Mas sim, aqueles que acompanhavam as promessas de Deus. Tanto no Velho Testamento como no Novo. Tanto que Paulo compreendeu tão bem essa questão que ele não vai escrever só em Romanos. Ele vai escrever em Gálatas, dizendo assim, ó, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas a uma só, a tua descendência que é Cristo. O judeu que se converte a Cristo, ele faz parte dessa descendência segundo a promessa. O judeu que não se converte a Cristo, que continua incrédulo, Paulo vai dizer que ele é cortado como um ramo que é tirado para fora. Não faz parte das promessas. Então, volto a dizer, quem que é o povo de Daniel? Lá no Velho Testamento e na Nova Aliança, no Novo Testamento também. É esses que estão em Cristo. Tanto que Paulo continua aqui falando muitas coisas, né? Depois vocês podem ler, ele diz assim, ó, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, conforme a promessa. Quem que é o povo de Daniel? Senão aqueles que de fato são descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a promessa, assim como também Daniel fazia parte. Então, só para a gente encerrar essa porção, vocês vão ver exatamente isso. Paulo, ele escreve não só, isso está lá não só em Jeremias, que profetizou uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Nós temos Paulo escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas, mas Paulo vai escrever em Efésios. Olha o que Paulo diz em Efésios. Escrevendo a nós que somos gentios, que fazemos parte das nações, que estávamos longe de Cristo, mas que fomos aproximados. Olha o que Paulo escreve, ele diz assim, ó, portanto, lembrai-vos de que vós quem? Paulo está escrevendo para os gentios. Ele diz, vós, noutro tempo, éreis gentios. Ele está dizendo, vocês eram, vocês não são mais. Ele diz, vocês eram gentios segundo a carne, chamados incircuncisos pela carne, que chamava incircuncisão, né? Feito pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha que chave aqui. Ele está dizendo assim, ó, que antes de nos convertermos, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Mas após a conversão, o que ele vai dizer? Nós fazemos parte da comunidade de Israel. Olha aqui um checkmate. Quem que é o povo de Daniel? É o Israel. Mas a pergunta é, que Israel? Aquele segundo a carne? Ou esse que Paulo está tratando, que Jesus ensinou, aqueles que são herdeiros de Abraão segundo a promessa? Aqueles que agora, crendo em Cristo, são inseridos na comunidade de Israel, o Israel de Deus, o segundo a promessa. Então ele diz assim, ó, sem Cristo estavam separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Daniel não fez essa oração lá em Daniel capítulo 9? Senhor, eu oro pelos de longe e os de perto.
Paulo, ele diz aqui que os de longe eram gentios, aqueles que foram semeados entre as nações. Os de perto, o povo judeu, que pela lei, pelos profetas, pela Torá, sempre permaneceu perto de Deus. Então, é esse mistério que está sendo dito. Só que Paulo vai dizer assim, que de ambos quem? Judeus e gentios, ele estava fazendo um só homem. Tanto os de longe como os de perto. E de ambos, ele estava dizendo assim, ambos foram aproximados e receberam o mesmo Espírito de Deus. E agora, já não sois mais estrangeiros, falando de nós, não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Olha aqui a cidade de Daniel. A cidade de Daniel não se referia apenas a Jerusalém de baixo, que é uma figura, mas está falando de um povo e uma cidade santa. No Apocalipse, que é a revelação daquilo que foi apresentado em figuras pelos profetas. Quem que é a cidade santa? Não é a Nova Jerusalém que desce do alto, adornada como uma noiva, a cidade santa? Então, eu sei que aqui eu estou abordando muitas coisas, porque é conexão bíblica, a gente está conectando a Bíblia com muitas coisas. Mas uma das questões importantes para você compreender é, quem é o povo de Daniel? Se você não souber responder essa questão, você vai ver que vai haver muito debate, porque muitos vão dizer, a igreja não está mais aqui, por quê? Porque Deus vai tratar só com o povo de Daniel na grande tribulação. É só eles que vão ser provados, que vão ser martirizados, que vão ser perseguidos, porque Deus vai punir eles. Estava conversando com uma irmã lá de Israel, quando eu fiz a última viagem, que geralmente eles que são judeus lá em Israel e que se convertem a Cristo, eles consideram essa visão, dizendo que a igreja é arrebatada e que eles vão ficar sendo perseguidos, como uma visão antissemita. Como se só eles tivessem que ser perseguidos e ser martirizados. Né? Quando na verdade não é isso. Em Efésios, eu não vou ler o texto para não tornar o estudo longo, mas vocês vão ver que Paulo, ele anuncia o grande mistério, o mistério de Cristo. Que mistério era esse? A união de judeus e gentios, formando de fato o Israel de Deus. Tá? Então, quando a gente fala o povo de Daniel, os de perto e os de longe, vocês vão ver que à luz do Novo Testamento, e aqui eu vou deixar várias passagens para vocês meditarem e uma playlist para vocês assistirem, para quem quer entender melhor esse mistério, que fala dos de perto e os de longe, judeus e gentios, duas casas de Israel. Né? Quem quiser entender melhor, clica aqui nessa playlist que tem várias aulas introdutórias para você entender melhor isso. Mas a questão é, quem é o povo de Daniel? Eu vou falar para vocês, existe esse grande debate. Muitos dizem que o povo de Daniel é apenas o Israel segundo a carne. E por isso que a igreja não vai estar na grande tribulação. Porque Deus vai arrebatar sua noiva e quem vai ficar aqui sofrendo, passando pelas tribulações, pela perseguição, morrendo e tendo que provar a sua fidelidade a Deus, é o Israel segundo a carne. Esse mesmo Israel que hoje nem sequer crê no Messias e muitos chamam de o filho da prostituta. Faz sentido? Vou dar aqui a minha opinião. Não faz sentido. Por quê? Se eles não creem hoje, depois que, segundo a interpretação, a igreja for tirada, quem vai pregar para eles? Ah, mas o Espírito Santo vai ficar. Mas a mesma interpretação que diz que a igreja vai ser tirada, diz que o Espírito Santo também ia ser tirado. Quem que vai convencer eles do pecado? Quem que vai fazer com que eles deem a vida por Jesus na grande tribulação? Vocês percebem que esses contextos estão apontando para a igreja do Senhor, formada tanto por judeus como por gentios? Então assim, eu vou dar aqui a minha interpretação, volto a dizer, incentivo vocês a estudarem mais. O povo de Daniel, do qual a Bíblia estava se referindo nas profecias, não se limita apenas ao povo físico, segundo a carne, mas ao Israel de Deus, que ele sempre teve em todas as gerações, tanto no Velho como no Novo Testamento, aqueles que fazem parte do Israel espiritual por andarem segundo a lei de Deus, tanto da velha, da primeira aliança, como da nova aliança. Esse é o Israel de Deus, esse é o povo de Deus, formado tanto por judeus como por gentios. Esses são o povo de Deus, ou o povo de Daniel.